Recebendo no nosso estúdio principal o professor Geovan Martins Guimarães. Ele vai trazer detalhes para a gente da 16ª Semana dos Povos e Arqueologia Catarinense. Professor, bom dia. Bom dia, Bica. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho da nossa arqueologia regional e desse evento que já está na 16ª edição, um evento totalmente gratuito, oferecido aí para as instituições de ensino de toda a região. A gente pode estar recebendo também grupos organizados, né, instituições que queiram levar os seus alunos lá para o evento. A gente vai ter uma programação extensa aí para que todos possam acompanhar. Muito bacana falar de arqueologia e na nossa região, que é tão rica nesse assunto, né? Tanto assunto para explorar. Professor Geovan, tu falaste dedicado a instituições de ensino. Para que faixa etária ele fica atrativo? Sim? Vamos lá. Desde do ensino pré-escolar até o ensino médio. E esse ano a gente vai ter atividade também para o ensino superior. Daí isso a gente vai executar direto na universidade. Mas para todos os públicos, a ideia é receber todos. É mesmo? Não tem limitação para público, assim, né? Então o pessoal de escolinhas, de pré-escolinhas, todos, vai ser atrativo para essa gurizada também. Exatamente, assim. Rafael. Como são oficinas simultâneas, né? Então a gente vai ter oficinas que têm públicos distintos, né? Que vai desde a pré-história, como a contação de história, depois a própria construção de material cerâmico, também esse ano a gente tem oficina de teatro, a gente vai ter as apresentações teatrais também, a gente tem peças aí apresentando, a gente vai ter o Boi de Mamão junto também. Então, como a ideia, esse ano, a gente tá vindo com uma nova ideia, que é justamente trabalhar os povos, né, os povos tradicionais, os elementos tradicionais que estavam aqui na região, claro que ainda bastante centrado nos elementos indígenas, né, da história indígena, que foi tão invisibilizada na nossa região. A prova disso é os sítios arqueológicos que as pessoas pouco conhecem, são representativos dessa história de longa duração, né, de milhares de anos atrás. A gente continua, né, a gente vai trazer também elementos das contribuições, né, os referenciais culturais que temos na região ligado aos afrodescendentes também, né, então a gente vai estar vinculados tanto à comunidade quilombola de Capivari de Baixo, quanto também palestras envolvendo essa temática, tá? Então a gente vai estar principalmente, né, durante a semana com ações voltadas para esse público. O evento ele começa no dia 24, que é uma segunda-feira, né? Então a gente vai trabalhar sempre em 2 turnos, né? 2 turnos pela manhã, 2 turnos pela tarde. Os horários das oficinas elas ocorrem sempre, né? O primeiro turno da manhã às 8 horas, o segundo às 9h30, né? Iniciando às 9h30, e à tarde às 1h45 e o segundo turno da tarde às 15h15, né? Encerra em torno aí de umas 4h30, 5 horas da tarde. O da manhã deve encerrar em torno das 11, então 11, 11h30 no máximo. Por volta disso. Por volta disso. A partir entre 10h30 e 11 horas da manhã. Porque os ônibus têm que retornar para fazer o transporte das escolas. Então, o evento foi pensado nisso, né? Tem escolas que começam antes das 8, e por isso que a gente já começa a atender às 8. Tem escola na região de Tubarão que já atende a partir das 7h30. Então, a gente vai estar já apto para estar recebendo esse público. Depois, os ônibus retornam e podem fazer o transporte das escolas normalmente. Obviamente, eu estou falando do ensino público, mas a gente está atendendo rede privada, né? Todas as modalidades de ensino. Eu ia te perguntar exatamente isso, se é aberto para a rede privada também. A rede privada, a PAI, outras instituições de caridades que atuam com grupos aqui da região que queiram levar o seu grupo lá, é só entrar em contato pela agenda do GruPep, do evento e fazer a programação. Posso passar os 2 Instagram? As informações elas podem ser obtidas pelo Instagram do GruPep, né? @grupep.arqueologia, ou o próprio do Parque da Diamante, que é Parque Diamante Energia, tá? Nesses 2 Instagrams a gente está divulgando a programação, divulgando a agenda, por onde o pessoal vai conseguir fazer o agendamento das turmas, e qualquer informação que necessite a mais, vocês podem estar enviando também através do e-mail, né? semanadospovos@gmail.com. Mas tem alguém monitorando o Instagram, se mandar o direct no GruPep, tem quem monitore lá. Não é que nem... Eu estou perguntando sério,
Porque eu sou terrível, eu vejo o recado no direct 2 semanas depois, assim. Então, vamos lá. Por isso que eu estava já indicando o e-mail. O e-mail ele é bem interessante, o parque tem monitores e a gente está organizando já o monitoramento do Instagram do Grupo App. A partir dessa semana a gente vai ter uma pessoa que vai estar organizando e respondendo as informações através do Instagram do Grupo App. Cara, a CC aqui é impressionante, tu não tem trabalho nenhum, porque Grupep é bem como se fala, o último P é mudo, né? Grupep. Tu só botar isso, a primeira opção é Grupep Arqueologia, tá lá, então é fácil de já seguir e de acompanhar. Eu achei interessante que é para região. Então quem está nos ouvindo aí, de repente, ou tem filho que estuda, escola, Gravatal, Laguna, Jaguar, toda a região está convidada a participar. E como é rico, como é bom quando a região conhece um pouco da sua história, da sua origem, poder falar desses grupos de indígenas aqui, dos povos originários de antes de 1500, que a gente tem pouquíssima informação. Exato. Assim, vocês têm informação, quero dizer que nós, né, o grande público tem pouquíssima informação sobre isso, pouquíssimo conhecimento, né? A gente está falando, como o Rafael bem colocou, né, antes de 1500, né, essa história ela se alonga até 7.000 anos atrás. Aqui, eu estou falando de Tubarão mesmo, nessa região aqui da Murel, nós temos sítios com mais de 7.000 anos. Né? Então, meu Deus do céu. São datas bem recuadas, então é uma ocupação já bem antiga. São grupos também diversos, né, não dá para pensar que é uma sociedade indígena. A gente tem pelo menos 4 povos que estavam transitando aqui nessa região, que produziram todas essas culturas que a gente vai ver, os sambaquis, os sítios cerâmicos, né, os sítios líticos. Quais eram os 4 povos? A gente vai ligar principalmente pela forma como eles se organizavam. Claro que culturalmente a gente não consegue identificar todos, mas a gente vai ter, por exemplo, os caçadores-coletores, que estavam vivendo aqui na região também, os pescadores-coletores, que eram os sambaqueiros, né, os que construíam os sambaquis. A gente vai ter os ceramistas G e os ceramistas guaranis. Esses 2 últimos, facilmente a gente consegue identificar através dos elementos que eles produziram, as cerâmicas, então vincular inclusive a própria cultura, o que é G. Daí, dentro dos grupos G, a gente consegue inclusive identificar também se é Xoclen, Caigang, então dá para se fazer essa identificação. Os grupos sambaqueiros são mais recuados, né? Obviamente a gente identifica eles na sua... claro que a gente trabalha a partir da evidência material, né? Então, numa perspectiva mais macro, a gente consegue identificar, sim, atribuir aos sambaqueiros mais nuances, né, se havia essas diferenças culturais naquele período, ainda não está muito evidente. Claro que a arqueologia está avançando e a gente está trazendo novas evidências à tona, mas a gente percebe que, no mínimo, há um elo, né, entre esses grupos, que é as manifestações culturais que eles deixaram, que há essa similaridade entre esses povos que construíram sambaquis. O professor fala que a arqueologia está avançando e recentemente eu ouvi uma frase que eu adorei, acho que foi do Cadorim, numa palestra, ele falando sobre algumas situações aqui que ele pesquisou, e ele disse que a história é viva no sentido de que determinadas descobertas mudam a concepção que nós tínhamos da história. Então, diz assim, cara, a gente tem que estar constantemente estudando, porque às vezes a história é atualizada. Como assim mudou? Não é que mudou, é que a gente descobriu que novas sinalizações apontam para algo diferente, né? Exatamente. Como um grande exemplo disso, acho que quando as tecnologias avançam, a gente pode estar aplicando novas metodologias e técnicas na pesquisa, a gente consegue aí sim fazer o revisionismo histórico, e daí eu faço muita distinção, né? Porque a gente vê hoje, né, esse revisionismo ligado ao negacionismo, né? Não é isso que a gente está propondo aqui. Obviamente, quando a gente vai revisitar com novos elementos para reinterpretar esses momentos, a gente vai fazer isso a partir de evidências científicas que nos levam, seja históricas, arqueológicas, que nos levam a trazer essas novas considerações. É isso que eu acho que é importante pontuar. Mas é bem como tu colocou, Rafael. Por exemplo, um novo entendimento que se tem é sobre... Lembra que há uns anos atrás a gente comentava muito sobre a extinção dos sambaquis, o que ocorreu com essa sociedade, se houve um conflito com outros povos que viveram aqui ou aconteceu algo que eles sumiram? Hoje, evidências apontam que, como aquele sítio que a gente veio conversar com vocês aqui uns meses atrás,
que houve uma mudança cultural entre esses povos. Eles continuaram aqui na região, mas produzindo Evoluíram. um outro sistema cultural, daí outros referenciais culturais. Não é necessariamente que eles desapareceram. Eles estavam aqui, mas não mais construindo os grandes sambaquis que a gente conhecia antes, mas com outras manifestações. Daí a gente vai ver alguns sítios muito ligados também com cremação, né, material queimado, né, junto aos sítios, mas já não aqueles montículos gigantes como a gente vai encontrar. O Galheta é um exemplo disso. É maravilhoso. Eu vi um debate, assim, que foi até uma certa covardia, o pessoal negando, não é negando, mas querendo negar a existência dos índios do Morro dos Cavalos, dizendo que agora tem que dar terra, porque nunca tiveram lá, porque não se conhece, não sei quanto. E aí quem estava debatendo, um arqueólogo também, debatendo, disse, olha que interessante, né, cara? Cadê os índios do Tupanharu? Cadê os índios do Rancho dos Bugres? Cadê os índios? Eles estavam por tudo aqui. Só que o que dizimou, na verdade, os índios fomos nós. Quando Sim. Macembu, ali, logo abaixo ali do Morro dos Cavalos, já tem evidências de sítios pré-históricos ali naquela região. Então não está distante. Isso é uma falácia, né? Então se traz muito isso, né? Ou seja, essa pretensão da sociedade não indígena em querer colocar no índio o que ele precisa ser para ser um índio, né? É como se, para ter a minha identidade portuguesa ou italiana, alemã, tá tudo bem. Eu não manifesto das mesmas formas como os meus antepassados quando chegaram aqui, mas eu ainda continuo me identificando como português. Agora, o índio não. O índio, ele precisa andar... Vamos lá, estou com muitas aspas aqui, né? Mas tem que andar pelado, tem que viver numa tribo completamente isolada para ser um índio. Fora isso, ele perde a sua identidade. Ganhou casa, botou roupa, não é mais índio. Como isso, né? Então, essas sociedades, elas estão na sociedade contemporânea, assim como as nossas. Eles participam desse processo de mudança e de transformação das culturas como a gente vive. Giovan, eu fico conversando contigo de verdade para aprender, para ficar absorvendo. Eu estou me lembrando de alguns questionamentos. Acho que foi no livro Laguna Terra Mater, do Cadorim, que fala de mais ou menos de 1500 para cá. E ele relata que algumas expedições que foram tidas como as primeiras expedições com documentos que passaram por Laguna, que dizia assim, não, foram as primeiras com documentos, mas com certeza não eram as primeiras porque eles já relatavam a presença de índios que eles chamavam de carijós, porque já era a mistura com homem branco. Eles diziam, bom, então teve homem branco antes aqui já, né? E eles assim, então, desde quando será, lamentavelmente, essa coisa de documento, e muita da nossa história não está no Brasil, né? Muita da nossa história está fora, mas o que nós temos que avançar ainda para conhecer a nossa região é uma enormidade. Né? Nós, no grupo de pesquisa, a gente teve a oportunidade de estudar um naufrágio em Florianópolis de 1882. Ele é um período justamente que ele remete àquele período da União Ibérica, onde tanto Portugal, Castela, León e Portugal tinham um único rei, né? Que era o rei Filipe da Espanha. E é um naufrágio bem antigo, e esse material estava indo para ser construído um forte no Estreito de Magalhães, que é justamente aquela passagem do Atlântico para o Pacífico. Né? Então, só para ter uma ideia, 1882, é um dos naufrágios mais antigos que a gente vai ter seguramente na América, né? Que foi encontrado, que foi estudado. Então, eles já estavam passando por Florianópolis, fazendo troca de mercadorias, justamente para reabastecer as embarcações para seguir até a parte do Prata. Então, é natural que eles também seguissem essas baías. A gente vai ter Laguna como uma das últimas baías e a entrada ali também junto à Barra. Então, possivelmente podia ter algum tipo de sistema de troca ainda. Claro que a gente precisa avançar muito nesses estudos. Entender mas ainda. Possivelmente sim, tinha, né? Antes do que a gente vai ter o Rio da Prata, os últimos pontos, né, de parada, né? É maravilhoso, cara. Bom, 8h19, vamos repetir o convite então, professor Giovan, porque a gente acaba, cada vez que eu converso contigo, eu acabo viajando e fugimos do tema aqui. O professor Giovan está para convidar, especialmente instituições de ensino, mas famílias que estejam nos ouvindo e queiram participar, podem entrar em contato direto também? Pode sim. O Rafael, especialmente no dia 24, a gente vai estar, como é um feriado municipal em Capivari, a gente vai estar com uma atividade muito para receber o público externo também. Então, se você quiser aparecer lá, exceto se for grupo, né? Então, é importante sempre avisar e se inscrever nas oficinas,
porque daí a gente vai poder receber de uma melhor forma. Mas fora isso, no dia 24, pode levar seu filho, né, neto, vai conhecer um pouco, a gente vai ter apresentação teatral, vai poder participar, vai ter a apresentação do Boi de Mamão também na segunda-feira. Essas oficinas que acontecem de manhã em 2 turnos, são as mesmas do período da tarde? Tipo, quem só pode ir à tarde por conta Quase todas. Quase todas Sugiro, pelo menos 5 oficinas são as mesmas. Né? Então, e elas são simultâneas, elas se repetem 4 vezes ao dia. Né? Então, vamos multiplicar aí, são 5 vezes 4. Né? Então, vamos botar na pauta, é um evento que eu quero acompanhar, nem que a gente vá lá fazer umas lives à tarde, porque de manhã para a gente é mais complicado aqui, mas à tarde estar lá participar, de 24 a 27. Se for o grupo escolar, entre em contato antes com o GRUPEP para fazer a sua reserva. Qualquer outro grupo. Se um grupo de idosos também quiser participar da apresentação teatral, é só entrar em contato, agendar também para que a gente possa receber da melhor forma. Tá? Lembrando, os contatos podem ser através do Instagram, GRUPEP Arqueologia, ou através do e-mail. O e-mail vou para repetir que eu não lembro. semanadospovos@gmail.com. Ou o próprio Instagram do Parque Diamante Mais Energia. Eles estão divulgando junto com a gente, são nossos parceiros. Aliás, só para não deixar de mencionar, né, os grandes parceiros, a gente, claro que a Garapuvu, Patrimônio e Arqueologia é responsável pela promoção do evento, mas a gente tem aí como grandes parceiros o Parque Diamante Mais Energia, o Programa Ambiental do Parque e o Prêmio Elizabeth Anderle aqui da Fundação Catarinense de Cultura. Me fala do Garapuvu, o que é essa instituição? Cara? A Garapuvu é uma empresa que eu e a Bruna montamos justamente para trabalhar com as questões de patrimônio cultural aqui na região. Eu e a professora Bruna da Unisul, professora Bruna Catânio. Então, bacana, a gente tem desenvolvido algumas ações a partir das ações da própria empresa, né? Conseguir captar, desenvolver alguns projetos, como aquele que eu já havia mencionado, que a gente está organizando um projeto de valorização dos sítios arqueológicos aqui da região. A gente está organizando a partir da Garapuvu Patrimônio e Cultura. Cara, é maravilhoso. Então, de verdade, para eu que gosto um pouco deste assunto, para mim está um presente esse convite. Então, vai ter oficinas, exposições, teatro, contação de história. E você está mais do que convidado, tá bom? Entre em contato. Se não pegou certinho, manda aqui para a gente repassa o contato do professor Gilvan. Lembrando, aviso importantíssimo, que todas as ações são gratuitas. O estacionamento do parque não é gratuito. Durante a semana, sim. Ah, que legal. Durante a semana, sim. Então, até o estacionamento vai ser gratuito. Sim. E é um lugar ótimo, Rafael, porque os ônibus chegarem completamente seguro, não tem trânsito de carros ali naquela região. Então, é um lugar muito legal. Inclusive, convido para que vá fazer as oficinas, mas quem sabe está organizando com a sua turma um dia no parque, né? Visitando, passando a tarde lá, fazendo um piquenique. O espaço é ótimo para estar... E é gigante. Exatamente. Um espaço enorme, assim. Então, que bacana com isso. Com estacionamento gratuito, é gratuito mesmo. Até bem legal. Bica, estou recebendo aqui do Júlio César uma pergunta para o professor Gilvan. Ele pergunta assim, sobre o Sambaqui de Garopaba do Sul. Mais ou menos em que período houve aquela formação que existe hoje, que é o Sambaqui de Garopaba do Sul? E, de fato, é o maior do mundo? A gente está falando de um sítio que ele levou mais de 1000 anos para ser construído. Eu acho que isso é um dado interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que o Sambaqui foi construído num único momento, né? Não, é um traço cultural daquele grupo. Então foram mais de 1000 anos de construção e vamos dizer que uma data média dele em torno de 3.500, 4.000 anos atrás. Ele é seguramente um dos sambaquis maiores do mundo. Se a gente pensar na cultura sambaqueira que estava aqui na região, ok, é a maior. Tá? Mas a gente vai ter outros casqueiros, né? Em Portugal, nos Estados Unidos também a gente vai encontrar, no Japão. Não são tão grandes, obviamente, mas a gente está, como a pesquisa avança, né? A gente está aí descobrindo novos materiais e tal. Seguramente ele é um dos maiores, podemos dizer dessa forma, tá? Porque eu digo isso porque a gente teve sítios que foram destruídos, né? Por exemplo, no Caniça, o ROR fala de um sítio que tinha mais de 70 metros de altura. Então, assim, se a gente pensar no sítio como ele está hoje, ele é, sim, maior. Sim. Eu não vi registros de imagem, mas eu já ouvi falar muito desse do Carniça. E ali próximo ao centro de Laguna, que é chamado até hoje de Casqueiro,
que dizem que tinha também um sambaquinha Morro do enorme. Peralta, tem um Morro do Peralta e tem outro também no Campo de Fora, e no Magalhães existia um que esse desapareceu. Não, exato, que virou cal, né? Que o pessoal diz que era, não, ali, ó, Rafael, você chama de casqueira porque tinha um sambaquinho enorme e virou cal, O né? cara? Cabeçudas também, onde Cabeçudas. passou a 101, agora a construção da última ponte, um dos pilares ficou sobre o sítio, claro que foi feito um trabalho de salvamento, mas ali também era também uma área de exploração do cal, e também agora com a construção da ponte foi feito salvamento também. Maravilhoso. Professor Giovan, seja bem-vindo sempre. Eu, por mim, podia ter um quadro semanal, só pra gente incomodar ele ficar fazendo pergunta, porque Hora é da muito bom, Arqueologia. cara. Hora da Arqueologia, seria maravilhoso. Só chamar. Bem-vindo, cara. Obrigado pela visita. Eu que aí. agradeço o espaço e sejam todos aí convidados a participar, sintam-se à vontade para chegar até Capivari de Baixo no Parque Diamante Mais Energia, participar do evento. Você que está nos ouvindo, valorize, é uma riqueza que nós temos aqui na nossa região e que muitas vezes passa desapercebido, algumas vezes até ironizado, desvalorizado, sabe? E, cara, é uma riqueza que nós temos aqui na nossa região que pode acrescentar em muito para todos nós aqui. E sem falar que conhecimento, isso ninguém te tira, né? A gente melhorando o nosso conhecimento, você pode ter mais dinheiro, menos dinheiro, uma casa, outra casa, conhecimento é seu, você leva ele, então não é demais e não pesa nada. Obrigado pela visita, saúde, sucesso, nos veremos lá. Obrigado.